E aí, tá bom? Bom, eu acabei de pegar essa RTX 2060. O cliente nos informou de que ela liga e diz que apresentou a imagem durante uns 5 segundos e já desliga. Aqui com a gente ela não apresentou imagem, mas pode ser porque o sistema dela é um pouco fora do normal. Vou mostrar aqui. Isso aqui é a alimentação da GPU. Está zerado aqui, a gente liga. Deixa eu ver se ele tá... Acho que eu deixei desligado. Não. Deixa eu ver aqui. Vou aqui. Olha lá. Alimentação e já morre. Por pouquíssimos segundos, realmente. Então, a placa-mãe dele pode dar vídeo mais rápido que a minha, e por isso que acontece lá por 5 segundos. Eu fiz esse teste em vários outros pontos da placa aqui. Vou mostrar. Esse aqui 1 volt. Eu acho que é PLL, ó. Sobe, depois cai logo em seguida. Aí desliguei. Esse aqui 1.8 memória, geralmente. Sobe a tensão e cai logo em seguida. Então, sintoma fora do comum. Eu nunca vi. Geralmente, eu acho que memória é esse 1.35, tá? Esse 1.8 é outra tensão. Não sei dizer exatamente qual que é a função, mas tudo indica aqui que tem que fazer uma análise visual primeiro. Eu vou ver se tem algum componente falhando e tal, mas é estranho também o fato das borrachinhas aqui que ficam abaixo do chip, elas estão amareladas. Geralmente significa que esquentaram ela. Não dá para ter certeza, mas geralmente é quando alguém aquece o chip que fica amarelado assim. Então vou fazer uma análise visual, ver se tem algo de errado com ela fisicamente. Se não tiver, aí a gente vai começar a análise. Ok. E aí? Bom, eu retirei o chip. Dependendo do modelo da placa de vídeo, na verdade a grande maioria, eles apresentam todas as tensões sem o chip. Mas nesse caso, ele precisa de algum feedback do chip. É um modelo desses mais complicados de mexer, porque quando a gente liga aqui, ó, sem o chip, não sobe nenhuma das tensões principais, só sobe as 12 volts mesmo ali na entrada. Não sobe nem memória, então ele precisa de algum feedback do chip, ele não funciona assim. Então nesse modelo aqui não é possível eu testar ela sem o chip. Eu já retirei o chip, tá aqui lavando na cuba, já fiz a troca da solda dele também, mas nesse modelo aqui não vai ter como eu confirmar, só depois que eu soldar de novo o chip. A única coisa que deu para fazer também foi regravação de BIOS, mas não mudou o sintoma, só que eu preciso pôr o chip para confirmar. De resto, a placa visualmente não tem nenhum defeito visual. Eu também olhei ela com a câmera térmica na hora que liga, e a única coisa que esquenta realmente é o chip na hora que ele sobe as tensões rapidamente. Também esquenta aqui as fases, mas esquenta uma temperatura de funcionamento e não uma temperatura de curto ou algo assim. Então tudo indica que pode ser algum problema de solda, até por ser um modelo em que precisa do feedback do chip. Essas coisas são difíceis de confirmar, porque a gente não tem o esquema dessa placa específica da ASUS. Então, muitas das coisas que a gente usa aqui é com base em outros equipamentos, outras placas de vídeo similares que a gente consertou. Então, a gente vai soldar o chip agora e ver se mudou o sintoma. E aí? Bom, já coloquei o chip de volta aqui, porém o sintoma não mudou. Já montei ela para verificar se tinha alguma relação com não estar totalmente montado com os coolers todos, mas ainda sem imagem. As tensões sobem rapidamente depois descem, assim como estava antes, então não mudou o sintoma. Fiz a regravação de BIOS também, não mudou o sintoma. Então é um possível defeito no chip GPU mesmo, porque o chip está esquentando agora. Nesse caso aqui não tem muito o que fazer, além de procurar um chip semelhante, porém é uma 2060, né? É difícil encontrar esse chip. Então ainda vou ver mais algumas coisas, mas tudo indica que é um problema no chip. E infelizmente não deu certo nesse caso.
E aí, vai começar outra agora? Vou começar essa placa de vídeo, é uma 1650. O cliente disse que está apresentando artefatos, só que aqui de cara já dá pra ver que ela está muito afetada por oxidação. Ela foi... parece que o cliente mora em algum lugar ou com maresia, ou ele utiliza num local muito úmido, porque a placa está bastante oxidada, extremamente. Dá pra ver que alguém tentou lixar, mas não adianta, porque volta. Então, o problema do equipamento é artefatos durante a utilização. A gente testou ela aqui e após alguns minutos já apresentava artefatos, e algumas vezes ela não apresentava imagem também. É defeito típico de oxidação. Então, de início a gente vai tentar fazer a troca fazer a remoção da oxidação, talvez a troca da solda BGA, se ela estiver muito afetada pela oxidação. Mas o principal aqui nesse caso é remover a oxidação, o excesso, para a gente conseguir começar a trabalhar. E aí? Bom, o equipamento tinha vários pontos de oxidação, eu tive que ir resolvendo um por um. Está ali na tela agora o CI de controle das tensões da GPU. Ainda está um pouquinho sujo de fluxo, mas isso aqui eu vou limpar depois. Aqui são os terminais, eu tive que retirar esse componente, ressoldar todos os terminais dele aqui. Ele estava completamente... estava bem verde aqui nessa região. Dá para ver que tem vários pontos ainda que tem indícios de oxidação, mas assim, o excesso a gente já conseguiu tirar. Então ficou apenas os componentes que estão danificados mesmo, que estavam arrancados. E uma coisa que aqui não foi causada pela oxidação foi aqui. Aqui dá pra ver que tem um rastro de que alguém, não sei o que foi, parece que foi uma chave, alguma coisa assim que passou aqui, ó, tá vendo? E arrancou esse componente aqui. Aqui tinha um resistor. Eu consegui saber disso só porque tinha uma placa similar aqui, que tinha um resistor aqui nessa região, e eu sabia que ele não vinha desse pé aqui. Parece muito que esse terminal aqui onde está branco era um terminal, ele está removido da placa, não existe mais. Parece muito que ele vem daqui, mas não vem. Ele, se der para perceber que eu tenho um pequeno rastro dele aqui, que se olhar mais de perto ele vem para esse componente aqui. Como o resistor que vai aqui ele era de 0, então eu não coloquei um resistor, eu simplesmente liguei os pontos. Dá pra ver aqui, ó, esse foi o fio que eu passei, terminando de quebrar aqui. Vou retirar ele aqui. Eu fiz isso aqui só para fazer um teste. E aí liguei daqui pra cá. Essa região aqui que foi afetada, então, não dá para colocar um resistor certinho aqui e restaurar o pad, porque ia pegar nessa região aqui. Essa região aqui é terra, está tendo continuidade com terra. Então, se eu colocar o resistor aqui, ele vai ter problema, vai dar curto. E eu tinha uma placa, uma 1660 que usa esse componente, que eu pude ver que iria um resistor aqui. Aí liga nesse terminal, esse aqui é um capacitor. O resto, apesar de ter algumas regiões que tem uma oxidação que ficou bem impregnada aqui, o excesso a gente conseguiu tirar. Então eu montei ela aqui é a placa montada. O problema que ocorreu provavelmente foi relacionado a isso aqui, porque dá pra ver que isso aqui foi quebrado, né? Geralmente é onde tem um parafuso que vai aqui. Então foi quebrado, eu não sei se tentaram tirar de outra placa e colocar aqui, ou se tentaram arrancar sem retirar os parafusos aqui e acabaram danificando essa região. O que eu pude fazer aqui foi ligar os pontos e fazer o teste na placa de vídeo. Agora eu vou desligar aqui para eu conseguir testar minha placa de vídeo e ver se teve alguma mudança no sintoma depois que eu ligar esse componente. O cliente disse que estava apresentando tela colorida, ele disse que era artefatos, né, mas estava colorida, às vezes é que a imagem não está registrando corretamente.
E aqui com a gente ela não apresentou imagem. Vou ligar ela aqui. Vamos ver aqui. Olha, apresentou a imagem. Então já deu pra ver que pelo menos o sintoma mudou. Ela ainda tá de um jeito aqui difícil pra gente fazer mais muita coisa nela. Primeiro eu preciso testar e me certificar de que ela tá funcionando ok. Ele tá sem sistema. E só depois disso eu vou fazer os testes avançados e aí eu vou fazer o acabamento, senão eu vou perder bastante tempo numa placa que talvez precise de uma troca de solda BGA ou de uns testes mais aprofundados para verificar se o chip está ok. Então eu vou ligar ela aqui na minha bancada, vou deixar em teste aqui bastante tempo. Se tudo der certo, não vou precisar fazer mais nada além do acabamento, cobrir a região que eu fiz a recuperação de trilhas. Mas se der mais algum problema depois dos testes aqui, a gente volta a gravar. Ok.